Olá, sejam muito bem-vindas a mais um mês aqui do Mafia Memories. Esse mês que vai ser tão especial. Todos são, né? Mês passado a gente fez esse aqui, tão lindo, esse caminho de pedras no meio da floresta. E esse mês a gente vai construir um guarda-chuva na chuva com as gotinhas, o reflexo na água. E eu acredito que vai ser uma delícia da gente fazer. Então vamos lá, eu vou trocar aqui as câmeras de lugar para eu poder acender a luz para falar com vocês. Aqui. E, olha que bonito. Então estamos aqui. Nossos materiais já apostos. Eu colei o desenho do Colors aqui na prancheta e deixei ele e colei esse numa placa de vidro para poder deixar os dois colados e não precisar ficar me bloqueando aí durante o mês. Então temos uma folhinha. Essa minha folha aqui é uma folha. O que que tá? Ela é uma folha Canson, 140 gramas. É aquela folha Canson de escola mesmo, mas tem uma texturinha gostosa. Lápis aqui, esse aqui que eu uso para rascunhar, eu acredito que ele é um HB ou 2B, tá? E a gente vai colocar então o nosso guarda-chuva centralizado. Diferente da paisagem anterior, que a gente tinha que estruturar muitas coisas do ambiente, aqui não. Aqui a gente tem um objeto que é o nosso foco, né? E o resto vai ser muito trabalhado com esfumado, com as sombras, mas a gente não tem muita coisa para ficar estruturando na folha. A gente precisa estruturar bem feito o nosso guarda-chuva. Então, a gente vai começar por uma posição dele aqui. E aí, vocês tentem colocar ele mais ou menos no meio da folha. Eu tenho folha sobrando para cima e para baixo aqui, só para vocês terem uma ideia do como que tá aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer mais ou menos aqui, mas como ele não tem cenário, ele não tem outras, a gente não tem necessidade de outras coisas mais, então vocês podem fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor. Vamos começar com o braço solto, tentar riscar como se a gente fosse fazer um círculo aqui, tá? Ó, vejam quantas vezes eu tô riscando e, ó, vou abrir mais um pouquinho, até conseguir uma linha que me agrade. Então, aqui a gente vai pensar mais ou menos num círculo, daí com as pontas meio abertinhas, ele não vai fechar. Então, eu vou limpar a minha linha para vocês enxergarem bem. Nesse desenho, a gente vai precisar de algo para fazer os branquinhos das gotas. Pode ser o boleador, no caso, garfo, para quem não tiver o boleador. Ou pode ser, eu vou deixar um pouquinho mais aberto aqui. Ou pode ser a borrachinha elétrica. Oi, Glau, Oi, tudo eu certinho? não-
tudo, e vocês? Tudo Eu não também. tinha visto o link, daí eu acho que eu perdi o comecinho. Ah, mas não tem problema. Eu acabei de começar a conversar e quando você não souber, tem na descrição do nosso grupo, tá? O, Ah, entendi. o link tem na descrição do nosso grupo. Ah, tá bom. Vocês estão vendo que eu deixei esse círculo aqui, que era um círculo um pouquinho pontudinho? Não muito, mas um pouquinho. Tá? Então, assim, Glau, a gente começou pensando em círculo, em meio círculo aqui, assim. Daí a gente abriu um pouquinho as pontinhas. E agora eu tô só ajustando para aparecer essa curva ali de guarda-chuva mesmo. E antes da gente fazer as divisões daqueles gomos, né? De cada uma das partes do guarda-chuva, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma linha, como se fosse uma metadinha assim de laranja cortadinha. Para que isso? Para que a gente tenha uma referência de onde que cada parte vai parar. É mais ou menos, não é exatamente. Até porque ele vai, né, ele tem uma parte do tecido que fica presinho ali e tal, mas é para a gente ter uma noção, não ficar um pininho aqui, o outro muito lá em cima, para a gente ter uma base, assim, dessa nossa, uma referência mesmo de direção. É, mas Fê, eu não vi o desenho base. Ah, aqui. Ah, que gracinha. Olha que lindo. E ele é em aquarela, gente. Tá vendo como ele é manchadinho de aquarela? Aham, Mas a gente vai transpor da aquarela para o grafite. tá. Ai, que fofura. Mas Fê, eu chegando atrasada, daí tô incomodando. Mas é, você me mostra a folha inteira para eu ver aonde que tá o desenho? Aham, no meio. Eu tô colocando no centro dela. Porque como só tem um objeto, o tanto que você vai fazer de água aqui é opcional, o tanto que você vai fazer de fundo lá é opcional. Você pode fazer um guarda-chuva bem grande, você pode fazer um guarda-chuva menor, tá? Tá. Aqui. E agora a gente vai começar a estruturinha mesmo. Aqui, esse primeiro vai ser um aro, e o segundo, ele já tá aqui, ó. Ele tem uma diferença pequena, e a gente vai fazer ele em arco, chegando aqui embaixo. Então, aqui, aqui. A gente tem que imaginar o cabinho saindo aqui pela metade, né? Tanto metade aqui, esse lugar mais pontudinho, quanto metade aqui, ó, da gente enxergar que tem, assim, metade do espaço desse semicírculo para cá e metade para lá. Então, também para não ficar torto, tá? Se vocês quiserem fazer só para pegar a direção, ó, tô usando esse lápis como régua, mas só para direcionar. Então, ele tá aqui e ele vai sair para lá. Só para você ter uma noçãozinha de onde ele vai sair. Não precisa usar a régua de verdade, senão vocês se focam nos centímetros. Mas é daqui desse centro e ele vai sair nesse sentido, tá?
Por que que eu marquei esse daqui? Porque um tantinho para cá, para a esquerda, ele vai ter outro pininho, aqueles cantinhos, né, onde os aros são amarradinhos. E ele faz um arco. É um arco pequeno, né? Não é um arco super curvadão que nem esse, mas ele não é reto. Ele vem arredondando para cá. Tá vendo o porquê dessa linha aqui? Ela tá guiando a gente. Agora tem um mais ou menos por aqui, ó. A gente vai dividir esse espaço que falta num desigual. Não vai ser tão curtinho quanto o primeiro, mas também vai ser meio que por aqui, ó. Acho que aqui, assim. Aí já começa a ficar mais. E esse aqui. Agora, a gente volta aqui assim, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais próximo. Assim. Então, ele tá pontudinho lá e ele volta aqui para baixo. Então, aquela linha reta, ela não vai existir, ela é só um guia. Ó, tinha uma pontinha lá, dá até pra gente fazer uma bolotinha aqui que facilita. Aqui também uma bolotinha, e ele sai daqui e vem por baixo daquela linha. Aqui, aí vocês podem me perguntar, Mafê, mas o meu guarda-chuva tá mais gordinho, o meu parece que tá mais aberto, o meu tá. Não tem problema. Essa é daquelas diferenças que é assim mesmo, que vai fazer. Esse aqui vai acabar um pouquinho mais para baixo. É aquela diferença que vai ser o que vai ser a assinatura de cada uma, né? Um vai ficar mais comprido, o outro mais largo, um vai parecer que tá mais, como se estivesse mais esticado. Que lápis que você tá usando, Mafê? Eu tô usando aquele meu lápis de princesa da Disney aqui. Ó, aqui, ó, Disney, um lápis dourado. Isso significa o quê? Que eu não sei. Tanto Eu tá. acho que ele é um 2B, tá? Mas pode ser, para fazer esses esboços assim, HB e 2B são legais. E agora, a gente vai aqui, mas eu queria que, se vocês não conseguirem, eu deixo fazer com régua, mas eu queria que pelo menos vocês tentassem fazer aqui, tentar um cabinho aqui, mesmo que seja assim, ó, vai engrossando e faz um J apertadinho, não faz um J muito aberto.
Procura fazer um J mais assim, ó. Estão vendo? Eu tô pegando lá no fundo do lápis. Eu não tô pegando perto da ponta. Perto da ponta aqui a gente fica com muita pressão, a gente faz muita força. Então, usa o lápis lá longe a mão lá na bundinha do lápis. Vocês estão vendo que eu tô engrossando ele, meio que pintando? Que significa isso aqui? Que eu estou achando o volume dele e depois a gente pode vir aqui fazendo o contorninho. Mas a gente já está se adiantando nele, entendeu? Isso aqui acho que a gente nunca fez, né? Ó, e aqui a gente vai deixar um pouquinho mais gordinho. Mas é pouquinha coisa. A gente vai tá vendo? É 1 milímetro assim para fora. E aqui vocês podem fazer reto, fazer ligeiramente arredondado ou fazer bem redondinho mesmo, como ah, se fosse uma bordinha da salsicha, assim. É isso, gente. A aula de hoje foi essa. Beijo, tchau. Pronto. Todas com o guarda-chuva feito, tá tudo certo. Tá com raiva da gente? Fala que a gente vai Não, embora. não, não, não. Aqui, ó. Tudo bem até aqui? Uma marca que a gente precisa fazer no papel, só para a gente se localizar um pouquinho, é a seguinte: a gente precisa ter um espacinho aqui, assim, mais ou menos para o reflexo da sombrinha no chão, ó. Então, vai ser mais ou menos aqui, assim. Mas lembrem que isso aqui vai ficar bem. Para quem tinha uma cena de chuva, né, de alagamento, né, Cá? Lembrei agora que a gente fez guarda-chuvinha naquele teu desenho, fez gente para lá e para cá. Então, ó, vamos. É isso. Esse aqui tá indo aqui, né? Viradinho lá para o alto da direita. Ele continua para a direita, mas vai para baixo, mais ou menos aqui. Mas, gente, isso tudo vai ficar com defeito, assim, como é que fala? Deformação. Deformação do reflexo, tá? Então, isso aqui tudo, ó, só para ter uma noçãozinha, isso aqui tudinho é. Escuta, aquele povo do aulão não vem, não, Cássia. Ó, e aí temos aqui a nossa estruturinha.
Beleza? Eu vou agora dar uma roladinha no limpa-tipos aqui, só para trabalhar com a folha um pouquinho mais limpa. Nessa área aqui como é que fala essa parte de cima do guarda-chuva? Esse Cabo. guarda-chuva. Ó? No cabo. Não, não. O cabo lá. Mas isso aqui seria o equivalente à copa da árvore. Esse acho que é. A Aqui é o lona? guarda-chuva e aqui é o cabo, né? A lona. A lona, isso. Meu Deus, que água! Gente, se cair minha internet aqui, vocês já sabem. Hoje de manhã estava dando aviso aqui que o sinal da minha internet estava meio ruim, não sei o quê. Ó, vou aproximar de volta aqui, tá? Para a gente trabalhar a partir daqui, ó. Desse primeiro. Vocês não estão me enxergando, lógico, porque eu passei o limpa-tipos. Mas a gente vai. Agora eu peguei um 4B, tá? Mas esse meu 4B ele é escuro. Então vocês podem pegar 4 ou 6, se vocês quiserem. Então eu queria dar uma passadinha. Vamos fazer esse gominho primeiro. Um gominho de cada vez. Mafê, dá uma olhada se a minha estrutura tá boa. Tá, peraí. Mandei uma fotinho. Aham, já vou abrir. Deixa eu ver. Você pode, Glau, aqui, ó. Vira um pouquinho. Peraí, deixa eu printar para eu poder riscar. Tá. Legenda. Aqui. Então, aqui você pode dar uma arredondadinha um pouquinho maior. Essa pontinha aqui termina um pouquinho antes, um pouquinho mais curta, tá? Ah, E tá. aí, o reflexo, ele não fica encostado só na pontinha, ele pega mais aqui e mais aqui, ó. Ele tem uma área de toque Tá. embaixo, tá? Entendi. Ok, enviando, ó. Já fica. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Vamos dar um tomzinho base nele. Vamos com a lateral do lápis, sem pressa. Vani Machado, seja bem-vinda. Ó, então, eu vou retomar aqui para as moças que estão chegando. Ó, deixa eu ver as meninas aqui. Cláudia, bem-vinda. Ó, vou retomar, gente, aqui para vocês entenderem. Eu ainda não estou muito satisfeita com isso tudo aqui.
Essa luz aqui não tá me agradando hoje e ficou especialmente escuro. Vamos ver aqui, ó, mais longe, mas para vocês enxergarem como que a gente começou o nosso desenho. Vani e Cláudia estão enxergando? Hello? Ó, a gente começou fazendo um arco aqui no chão, aqui do guarda-chuva. E aí, a gente vai imaginar uma, uma metade de limão, assim, de laranja, para que as pontinhas acabem no mesmo lugar, mais ou menos na mesma altura. Aí a gente tem uma primeira, um primeiro aro aqui. O segundo, ele é próximo, tá? É que eu vou ter que tirar a mão. Eu ainda não sei aonde que eu vou colocar isso aqui, porque eu tô segurando. Eu tô com a luminária da minha mão. É, aí tem um aqui, outro aqui, ó. O cabo tá subindo pelo meio do arco, tá? Mas tem um aqui antes, um aqui depois, e aí tem um espacinho lá. Deixa eu ver o que a Gláucia mandando aqui. Ah, isso aí. Então, ó, para quem está chegando agora, para vocês verem como que funciona, né? A Gláucia mandou aqui o desenho dela e eu já coloco aqui, já mostro aqui para vocês verem. Então, ela tinha feito esse daqui um pouquinho mais para cima, diminuiu e aumentou aqui a área de contato. Beleza, Glau, é isso aí. Agora, deixa eu ver se eu consigo de outra forma. A Mi tá chegando. Ai, gente. Mafê, Oi. a Tássia no grupo do aulão tá pedindo a foto de referência. Não sei se ela entrou com a conta chamada Vani aqui. Só estranhei. É, Parece que ela tá online e não pediu. E mas assim, eu passo lá depois. Oi, Michele, sem tudo problema, é bem? só isso que eu quero. Vou reforçar lá. Mas Depois eu tá, vou se você mandar. estiver aqui, esse é o recado. Mais tarde, É. a foto de referência vai para lá também. Mizinha, Oi, bem-vinda. gente, desculpa, eu fiquei na dúvida se eu entraria ou não, se adiantaria alguma coisa eu entrar agora, mas Não, mas não a sei gente o que eu tem faço. duas moças aí que acabaram de entrar, ó, a Vani e a Cláudia, então eu estava repassando aqui para elas. A gente vai fazer esse guarda-chuva ali no molhado. Então a gente começou aqui, ó, com um arco aqui, tá? Tá, Pensa metade assim de uma laranja, só que meio viradinha, quando ela fica assim, tá vendo? tá. E eu vou fazendo um E pouquinho aí, mais. você Então, fez bem no meiozinho da folha, né? eu fiz por quê? Porque a gente só tem ele. Não é um cenário como o da outro mês, que tinha Sim, vários elementos. Então, o outro, o elemento que tem é a chuva. Então, a gente vai ficar trabalhando um tempão em reflexo, em coisa de gotinha, tem muita coisa repetida, mas de elemento é só ele, tá? tá. Aí, aqui, ó, você vai pelo meio desse limão aqui, você vai imaginar esse cabinho lá, ó, saindo da metade e dividindo essa parte aqui, metade, metade. Essa é daquelas coisas, eu estava comentando aqui com as meninas, que
é aquela coisa que vai dar aquelas diferenças. Então, uma vai ficar com o cabo numa angulação um pouquinho diferente, a outra vai ficar parecendo que está mais aberto, mais fechado, tá? E tá tudo certo. É Tá. aquela Ah, variação. uhum, que é legal de se ver, né? Isso. É, ele é mais pontudo, né? No meiozinho, assim, Ele é um pouquinho na mais bundinha. pontudo, sim. Mas Aham, também você pode fazer ele mais redondinho, tá? Se você quiser. Também é uma variação possível. tá. Aí aqui, ó, eu vou fazendo e eu vou meio que colorindo já aqui com as garotas que começaram já no iniciozinho. Então, assim, gente, eu dei um tonzinho aqui e talvez, muito provavelmente, a gente tenha que escurecer mais ele depois. Mas, por enquanto, vamos ficar com ele assim. Então, eu dei um tonzinho base e aqui nesse cantinho aqui, ó, essa pontinha, deixei um pouquinho mais escuro, tá? E ele tem a bolotinha ali. Não faz a bolotinha toda preta. Pode fazer ela. Vou deixar agora mais pertinho. Ó, pode fazer ela e deixar um buraquinho branco que é um detalhe, né? É um charminho, é uma gota na frente. A gente não sabe. São aquelas imperfeições bonitas. Nesse, então, eu acho que agora, para quem veio depois, agora vocês conseguem enxergar as linhas divisórias aqui do guarda-chuva, né? Dos Sim, aros, assim. Muito bem. sim, tô Então, vendo. aqui, ó, vou começar com esse. Então, esse aqui, ele vai ter que ser ligeiramente, pouquinha coisa mais escuro do que o do lado, para poder dar uma diferencinha, tá? E agora, com tranquilidade, porque agora essa área é grande, a gente vai pintar aqui num tomzinho base. E tem alguns lugares onde a gente vai intensificar, fazer aquela sombra bonitinha. Ô, Mafê, deixa eu só entender como você fechou. Eu fiz esse aro e aí você fechou reto para depois ir fazendo essa curvatura ou eu já posso ir Isso. tentando fazer? A É, gente né? fez assim para entender as pontinhas aqui. A gente fez uma linha. E aí Tá. depois a gente pegou. Então ele faz aquela gotinha que é um pino, né? Que segura o tecido ali. E aí ele faz Sim. essa curvatura para cá, tá? Tá. Vai fazendo uma curvatura após a outra. Na dúvida, vão perguntando, gente. Se as meninas novas não quiserem falar em voz alta, tiverem um pouquinho de vergonha, só porque é o primeiro dia eu aceito, tá? Aí vocês podem perguntar no chat que a Cássia chama a minha atenção aqui e faz a pergunta por vocês. Passei uma camadinha e agora a gente vai fazer algumas sombrinhas assim, sempre lembrando de segurar o lápis mais para trás, para que a gente use a lateral do grafite. Sabe quando a gente era criança lá e aí
pegava o giz de cera assim deitadinho e pintava com o giz de cera deitado? É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. A gente não vai fazer com o lápis em pé, a gente vai trabalhar com ele mais deitadinho para pegar a lateral dele. Dá uma olhada no chat, Mafê. Não veio ainda. Qual lápis você Ah, está não. usando? A Vani É, perguntou. Ah, eu tá. ia Aqui. traduzir também, obrigada. Eu tô usando um 4B, tá? 4B da Tris Vibes. Ele é, ele é bem escuro. Ele equivale, ele não é bem 4B. Para mim, ele é parecido com o 6B da Faber, que a Faber é a marca mais conhecida, né? A Tris, ela tá aí há menos tempo no mercado. Então, eu tô usando um 4B. Mas vocês podem usar 4, vocês podem usar o 6B, até mais se quiser. Mas tem que ser na suavidade, no carinho. Se a gente vai com muita sede ao pote, querendo fazer e preencher tudo muito rápido, gente, a pressa é nossa inimiga nesse trabalho, tá? A pressa é nossa inimiga. Inclusive, estamos aqui para desacelerar, para curtir esse momento. Então, assim, não precisa ter pressa. Não precisa sair correndo, não precisa ganhar. Nós não estamos apostando corrida. Eu não vou dar nota para ninguém, tá? Olha aqui, 5. Só estrelinha, né? Só estrelinha. Eu só faço coisas de prof tradicional quando é de elogiar. Eu não bato em ninguém com palmatória. Eu não faço ninguém ajoelhar no milho. Eu só dou estrelinha. Quando elas entendem tudo, quando eu vejo que a chavinha virou. E vocês perguntaram do lápis e eu também, eu não falei da folha, falei antes de vocês entrarem. A folha que eu estou usando é um papel Canson, daquele, não precisa ser da marca Canson, mas é aquele papel que você vai em qualquer papelaria, dessas papelarias assim de bairro, qualquer lugar, você fala assim, papel de desenho. Papel de desenho, você pode dizer assim, ah, papel de desenho para a escola do meu filho. Eles vão dar esse tipo de papel, assim, que é esse papel que tem uma textura que eu sou apaixonada. As meninas sabem que eu vivo falando dessa texturinha do papel que eu acho linda. Até aqui, tudo certo? Deixa eu ver aqui o que que tem aqui. Ô, Mafê, eu tô com Oi. dificuldade para dividir essas voltinhas, porque eu tô vendo que a primeira e a segunda são bem próximas, né? Isso. Você Aí, mediu ou não? não, não. Foi Não, foi tudo no olho, né? tudo no talento. Tá. Então, aqui é pertinho. Essa outra é próxima do meio, mas ainda é mais para a esquerda, tá?
E aí Tá. depois só tem mais uma divisão, porque a outra é no final. E essa divisão é desigual, ela é mais para a direita, né? Fica esse pedaço aqui é o maior de todos. Então ele fica um filete aqui que é maior do que esse do cantinho, mas é menor do que os do meio. Entendeu? Entendi. Mas foi no olho. Tá bom. Aqui a gente pode. Gente do céu, simplesmente continua garoando e abriu o sol. Olha, esse tempo tá muito doido. Nossa, aqui tá um calor. Eu tô morrendo, abafado. 28 graus. Deus me livre. Nossa Senhora. Aí Ai, tá quanto? como eu amo meu sul. Não, nem sei, tá gostosinho. Tá 15. A Cássia quer o quê? O sol? O calor? Eu amo Curitiba, mas o frio de Curitiba não me ama e eu também não tenho muitos amores por ele, não. Prefiro o calor. É a única coisa aqui que me incomoda. Quero o meu sol. Eu Prefiro o sol do também, que o Cássia, frio sou igual também. você. Também. Eu também, mas tem calor que incomoda, né? É que aqui é muito raro ter o calor que tem aí. Uhum. Uhum. É só no verão mesmo. É, ainda bem. Não, gente, se eu quisesse calor, eu ia lá para Minas, eu ia para o Nordeste. O sul é para ter frio. Tô aqui feliz da vida no meu frio. Tá me expulsando de Curitiba, então é? É isso mesmo Hum. que eu ouvi? Não. Uhum. Vai vendo. Então, ó, aqui passei. Vocês estão vendo que eu vou. Essas áreas que são maiores, é, eu tô construindo elas todas da mesma forma. Eu passo uma base e aqui a gente vem depois intensificando umas manchas sombreadas aqui, tá? Agora aqui a gente vai ter mais sombra, que é o lado de baixo. O lado de baixo e da direita aqui, que é o que vai estar mais sombreado. Então a gente vai usar o lápis mais escuro. Mas vocês veem, esse lápis que eu estou usando, ele tem um potencial de cor bem alto, assim, tipo, ele é bem escuro, ó. Pegar um aqui, ó. Nossa, esse é 8B? Nada, é 4. Nossa Senhora, Esse muito aqui é o escuro. 4 da atriz. Só que, ó, então, só para vocês terem uma noção do quanto eu tô passando ele de forma suave. Porque se eu quiser mais intensidade, eu pressiono mais, tá? E a gente vai construindo essas camadas devagarzinho, que foi o que a gente fez no desenho passado, né? Como fizemos camada? Meu Deus! Né, Mari? Ai, Morremos nas camadinhas, né, Mari? nem me fala desse desenho, que o meu tá atrasadíssimo. Tô Nada, doida mas pra você e a pegar ele. Gláucia vão se dar as mãos, daí vocês terminam juntas. Vamos, né, Mi? Vamos, eu vou fazer um intensivão nele esse fim de semana. Eu também. Assim que eu gosto. Ó, vão ganhar a estrelinha. Oba! Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, só fala da Cássia.
dizendo que é o calor. Ô, meninas, Cláudia e Vani, tá tudo certo por aí? Estão conseguindo acompanhar? Tô sim. Então tá bom. Depois a gente vai obrigar todo mundo a fazer uma performance artística com a câmera aberta aqui. Então, vocês podem começar a falar. Que mais, a prof? E a Cá, você já desenferrujou aí? Não, não sei, tô tentando. Ah, tudo bem, Vani. Não, tranquilo. Eu pergunto para saber, né? As meninas que estão aqui eu já conheço, mas Vani e Cláudia são novas para mim, né? Então, a gente ainda vai se conhecer, vai entender como que funciona. Tem umas mais tagarela, que nem a prof, tem as mais quietinhas. Mas depois que pegou a intimidade, aí não dá para desenhar de câmera fechada, tá? Só agora, no comecinho, assim, depois a gente vira tudo miguxa, a gente anda no recreio juntas. Isso aí. A gente anda juntas, aí a gente divide o lanche, né? A gente fala, quem quer brincar de desenhar, põe o dedo aqui. E eu sou essa bobona que você tá vendo. Na falta de mais gente falando, eu fico falando. Mafê, eu vou mandar a foto do meu Pode mandar. esboço aí para ver se tem Uhum. alguma coisa para consertar. Eu acho que agora que eu vi, depois que eu fiz o cabo, que eu vi que eu fiz muito acima na folha. Acho que eu tinha que fazer um pouco mais para baixo. Não. O que que você. Qual que é a tua pergunta? Não, agora eu só comentei que depois que eu fiz o cabo, eu acho que meu desenho ficou muito assim, em cima, né? Na parte de cima da folha, ou isso não vai Não, alterar a não. imagem? Não, é isso mesmo, Não, porque né? aqui, ó, a gente tem o espaço que vai fazer o reflexo. Ah, tá. Beleza. Tá ótimo, pode começar a sombrear. Pode continuar. Uhum. Tá, essa sombra, como é que é? Deixa eu ver a foto, Ai, porque eu não tô aqui a conseguindo gente só ver fez uma aqui. marquinha, tá? Pensa numa coisa espelhada, assim, mais ou menos o tamanho ali de cima, então, pontinha aqui, mas é mais ou menos. O cabinho tá para lá, então ele tá apontando para a direita. Aqui ele também vai estar apontando para a direita, só que para baixo, né? Então, só para só para ter ideia aqui, ó. Tá, e aí ele é menorzinho, né? Uhum. Tá. Oi. Para quem Oi, gosta de alguém fazer falou oi? gotinha de água, esse aqui não vai faltar água para fazer, hein? É, eu adorei. Alguém deu um oi aí, não deu? Ou eu tô ouvindo demais? Não sei. Eu também ouvi, procurei quem foi e não consegui achar. Se alguém tá em dúvida, levanta a mãozinha, abre o microfone, tá liberado falar, gente. É, nem paga mais para falar.
Ah, eu sei. Foi a Glau que deu oi para alguma das meninas dela. Eu acho que foi isso. Ah, pode ter Ah, sido. Acho que foi, sim. não sei. O problema desse grupo, as meninas novas, é bom vocês estarem cientes. O problema desse grupo é que a gente vicia, entendeu? As pessoas vão viajar, leva coisa, né? Leva Pegou coisa para desenhar no arsenal. aeroporto. A outra começa a desenhar em caneca. Assim, é tudo um bando de louca. Eu, se fosse vocês, ó, presta bastante atenção. Tem gente que Vai se vai tornando um e vício bom. fica assim, e daí depois volta, né, doutora? Ai, agora eu posso dizer que eu tenho uma amiga que é doutora, tá? Quem que Ca- é doutora? Ai, a Karina acabou de defender o doutorado dela, gente. Ah, que Com chique. louvor, com Parabéns. sucesso. Uau, muito legal. Viu, doutora? Falei, e ela tava no passado, só que eu não sei se vocês se lembram, a Mi e a Mari, que a Karina não conseguia fazer no mesmo horário, ela assistia sempre gravado. Lembra? Que ela Sim, mandou foto lembro. do banquinho, o famigerado banquinho. Ela mandava foto depois, fazia a aula, ali tirava as dúvidas e tá voltando. Ó, tá vendo? É legal esse especialmente aqui, eu acho que é o que tem mais variação de cor, esse gomo aqui do guarda-chuva. Então, ele tem aqui um escuro aqui, uma profundidade, e aí para cá ele tá mais claro. E ó, o, a, o segredo nesse caso aqui tá em a gente trabalhar com o lápis deitadinho, assim, pra gente pintar com a lateral dele. Porque ele funciona aqui mesmo como lápis de cor, tá vendo? Inclinadinho assim. E aí vamos para a última, que aqui a gente vai deixar um espacinho pequeno, mas é para fazer aquela marquinha, ele fica como se fosse a espinha assim na coluna. Porque é a estrutura do desenho, né? Aqui embaixo ele já não aparece. E ó, a gente vai escurecer bastante. Mas eu quero que vocês vejam o desenho acontecendo, sabe? E a gente construindo camadas nele. O que tem de mais escuro no desenho todo é essa região aqui. Tanto esse fundo do guarda-chuva, esse ladinho de cá, e esse pedacinho aqui. O restante é médio ou claro. Então, assim, ó, gente, eu vou conversando aqui. Opa, tem alguma coisa aqui? Ai, Cláudia abriu a câmera. Deixa eu ver você, Cláudia. Deixa eu te dar um oi, cadê? Oi, Oi, tudo bom? tudo bem? Você fala de onde, Cláudia? Eu falo do Paraná também, em Orleans, Curitiba. Ah, sério? Pouco tempo que eu tô aqui. Eu tô uns 3 meses, eu era do Rio. Eu sou do Não, Rio. não, e você tá no Orleans, é isso?
Tô em Orleans. Minha vizinha, eu moro do lado do terminal do Campo Comprido. Ah, tá. A Cássia já morou para cá também e a Glau também mora para essa região da cidade, para esse E lado. eu ia comentar que foi o caminho que eu fiz, vim do Rio pra cá e fiquei É. no Orleans morando um tempo, agora que eu tô morando em outro bairro, mas moro em Curitiba. Que Aham. legal. Ó, a Ó, Vani, Tô sofrendo. tá A sofrendo com o Vani frio? também mandou mensagem. A Vani Vani dizendo também é que do ela é do Rio. Rio também, mas tá morando em São Paulo faz 6 anos. A minha história é engraçada, né? Porque eu nasci na Paraíba, me criei no interior de São Paulo, fui morar no Rio por causa de casamento. Aí separei, vim morar em Curitiba e o marido depois veio junto, veio atrás. Não consigo ficar separado, não, porque eu sou demais. Gente, pior de tudo é que é verdade. Eu que sou testemunha. Ai, Senhor, que engraçado. Entre um gominho e outro, tem que deixar um bronco, né? Não em todos, mas aqui sim um pouquinho e aqui também, tá? Tá, tá. Deixa eu ver aqui. Ouvi também, ela do Rio. Tá, beleza. De vez em quando eu vou fazendo assim. E então vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Então eu vou continuar fazendo aqui, mas vou conversando com vocês. Esse grupo, ele já tem quanto tempo? Abril, maio, junho, julho, agosto. 1 ano e 4 meses. Já é um ser humaninho caminhante já. Esse grupo tem 1 ano e 4 meses. Ele surgiu como ele era para ser assim um grupo para senhoras. E aí, de repente, algumas mulheres mais jovens começaram a me perguntar se podia fazer parte, que viam os meus compartilhamentos ali nos stories e tal. E aí acabou que virou um grupo de mulheres. Eu comecei a colocar assim que é um grupo de mulheres, grupo de desenho para mulheres. E as pessoas, né, chegam muito nesse lugar de eu não desenho nada, eu não tenho talento. Levanta a mão quem já sentiu isso. Né? A Karina lá se entregando, né? Então, eu sei como é que são. Sei, são tudo umas cópias minhas espalhadas por aí. Porque todo mundo aqui já passou por isso, mesmo eu trabalhando com isso, já passei muito por isso também. Ó, esse daqui, essa área de baixo aqui vai ficar mais escura, mas eu vou fazendo aos pouquinhos, que é pra gente não rabiscar o desenho, não manchar, fazer essa cor ir crescendo aos poucos. E aí, a intenção, em princípio, nem era ser necessariamente de grafite, mas acabou ficando, sendo um grupo de grafite, para a gente explorar essa técnica e explorar a estrutura, a construção, toda a base do desenho, né? Para você conseguir expressar ali aquelas ideias. Então, a gente trabalha com alguns objetos, a gente trabalha muito com paisagem, com flor, né? Portas, assim, enfim, bem, é algo meio romântico, assim, meio bucólico, sabe? E essas coisas todas nos trazem memórias, né? Por isso também todo mundo tem, né? Eu tava pensando aqui, né? Alguma cena de chuva, ou que viveu, ou alguma cena de um filme, ou lembra de que brincava na chuva, na casa da madrinha, ou, né? Todo mundo tem as suas memórias, as suas histórias. Então, esses desenhos todos, eles são escolhidos no sentido de ensinar técnica, mas a partir de imagens que contam histórias.
A aula aberta, Vani, é sempre na primeira sexta-feira do mês, tá? E esse é um grupo que acontece. Então, esse daqui não é um curso de desenho. Por que que não é um curso? Porque não é uma coisa assim que você compra o curso e daí você faz as aulas gravadas e pronto, cada um na sua. Isso aqui é um grupo de desenho. Então, na primeira sexta-feira do mês, a gente se encontra com aula aberta. Então, toda primeira sexta-feira tem gente nova, tem gente que está conhecendo. E nas outras aulas, quem deseja continuar com a gente, aí migra para o grupo oficial e a gente continua fazendo o desenho naquele mês. Então, por exemplo, esse guarda-chuva, ele é o desenho de agosto. A gente tem muita coisa para fazer aqui. Então, ó, a gente vai ter não só essa sombreado, mas a gente tem a sombra no reflexo, a gente tem o movimento da água, a gente tem gotinhas, a gente tem chuva. Então, tem muita coisa ainda para compor esse desenho. Então, hoje é só o começo e nas outras aulas a gente vai aprofundando cada vez mais, né? Tem alguns meses em que a gente faz desenhos bem complexos e cheios de elementos. Às vezes a gente faz desenhos mais singelos e poéticos, mas nenhum é assim mais bonito do que o outro, né? Todos eles a gente vai criando um carinho especial pelos desenhos que a gente trabalha. Então, e aí eu coloquei isso como vocês devem ter chegado, né, pelo anúncio que eu falei assim, que não precisa saber desenhar para estar aqui, né? Porque eu vou conduzindo passo a passo. E a barreira é muito baixa, gente. Todo mundo tem lápis e papel, né? Então é só a gente criar coragem e aparecer aqui, tá? Aí é assim, como que funciona a- as mensalidades? É, o valor o que seria mensalidade cheia é R$ 200. E aí, para quem paga até dia 5 ou no caso de alunas novas, né, que hoje já passou do dia 5 mas são novas, é, entrando fica 180. Eu comecei agora recentemente um outro grupo para a gente fazer a mesma coisa, só que com lápis de cor. Então, é nos mesmos moldes do que esse. Então, são aulas de 1 hora e meia, todos os encontros de 1 hora e meia. Esse daqui é na sexta-feira, das 3h30 às 5. O outro grupo, o de cor, é na segunda-feira, das 2 às 3h30. E aí precisa também de lápis de cor e papel. E aí, se quiser participar dos dois, aí também tem uma condição especial, né? Que seria 320 os dois. Ficaria cada curso por 160, né? Até andei verificando esses dias, compartilhei com a Cássia umas experiências aqui em Curitiba, assim, tinha uma experiência lá que era um encontro de 3 horas com que era de pintura lá, com material, era 180 esse um. E aí era só um encontro. Então eu pensei, não, tá? Estamos aqui de acordo. Olha isso, gente. Estão vendo que a gente começa a enxergar o volume, a construção, cada goma do guarda-chuva tem ali a sua característica, a sua sombra, a sua luz. Olha que coach, né? Cada um tem a sua luz. Ai, Senhor. Então, e daí a Cássia é minha assistente, além de ser minha amiga há vários anos, de ter vindo para Curitiba, não sei o quê, de ter feito aula também, mas ela é minha assistente, então quando ela entrar em contato com vocês, tá tudo certo, ela tá falando, né, em meu nome também, então quando vocês tiverem alguma dúvida, né, algo que eu não possa
atender ou responder ou resolver naquele momento, a Cássia dá um suporte, tá? E é isso. Então, de quanto em quanto tempo que a gente tem esses encontros? Toda semana. Nosso próximo encontro, semana que vem. E daí a gente vai aprofundar. Ah, e tem mais uma coisa. A gente, às vezes, dependendo do desenho, da complexidade ou do que tem ali, a gente faz tarefa de casa. Mas não é uma tarefa que é para estressar vocês, né? Nada disso. As meninas podem falar, né? A tarefa de casa é difícil, a tia briga quando não faz, como é que é? Contem para elas. A tarefa de casa mais prazerosa que existe. Aquela tarefa que a gente quer fazer, não é aquela da escola que a gente foge, né? Aquela É, tarefa que se a gente não tomar conta, faz a tarefa inteira, o serviço inteiro sem a prof. bem isso. Uhum. Então, por exemplo, aqui, essa forma, vocês vão ver, ela está sendo bem mais tranquila. O desenho que a gente fez no mês passado, ele está aqui para eu usar ele de exemplo com vocês. A gente fez essa paisagem aqui, ó, agora em julho, tá? Então, veja, tem muitos elementos aqui. Nossa, ficou bonita demais. Ficou, né? Eu também curti pra caramba. Então, aí, por exemplo, a gente trabalhou em aula o início dessa pedra e dessa pedra. Aí de tarefa ficou continuar a fazer as outras pedras. Por quê? Porque é a mesma coisa, a mesma lógica. A gente trabalhou em aula como fazer aqui essas flores com o cabinho claro no fundo escuro. E aí ficou de tarefa para fazer mais, entende? Então, a tarefa sempre é uma continuação de algo que já foi feito na aula. Árvore, aqui, faz aqui. A gente fez, acho que até aqui, assim, em aula. Aí depois continua até o final em casa, tá? Então é esse tipo de tarefa, gente. E umas delas aí, dessas aí, que eu não vou nem comentar, não vou nem falar, citar nomes, mas são assim: se a gente não segura, elas saem desenhando tudo. Chega sábado à tarde, elas estão com tudo pronto, no primeiro sábado do mês. Eu falo, gente, que isso? Essa mulherada parece até que gosta de desenhar, não sei. Então é isso. E a gente tem então essa comunidade, né? Estamos formando, né, Glau? Eu tava falando contigo. Estamos formando aí essa comunidade de arte, de desenho, de mulheres que estão se permitindo muitas vezes, pela primeira vez, fazer uma coisa para si mesmas. Às vezes, sei lá, sempre teve vontade, nunca teve grana para isso, ou nunca teve oportunidade, né? Então agora é a nossa hora também, né? De cuidar um pouquinho da gente, porque mulher é, por princípio, um ser que cuida, né? A gente tá sempre cuidando dos outros, mas e quem é que cuida da gente? Responde assim: Ah, prof. Mafê, no desenho, a gente desenha junto e fica mais felizinha, entendeu? Esse é um momentinho de pausa. Tem semanas em que a gente tá mais quieta, fica todo mundo mais na sua. Tem semana que a gente tá mais falante e tá tudo certo. E a gente vai vendo o desenrolar dos desenhos, que ele, apesar de ser feito junto, nunca fica igual. Nunca fica totalmente igual. Agora vocês vão ver que um guarda-chuva vai parecer mais aberto, o outro parece mais gordinho, o outro parece mais magrinho. E é isso aí. A gente vai, a gente vai ver, porque cada um carrega a assinatura de quem está fazendo. Então aqui, antes que a Cássia puxe minha orelha, temos frases proibidas na aula. Vai, tudo as alunas véia aí, abre o microfone e conta, o que que é proibido falar?
Eu Eu não 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 sei. consigo. Mas e se não estiver conseguindo mesmo? Como que fala? pergunta. Eu ainda não consegui. Você pode me ajudar? Não existe pergunta boba. Eu não nasci para isso, tá? Não existe pergunta boba, gente. Vocês estão aqui para aprender. Se todo mundo já soubesse, vocês não estavam aqui fazendo aula. Daí era tudo professora, tá? Por gentileza, não fiquem segurando a dúvida para vocês. O meu guarda-chuva tá deformado. Olha só, olha as palavras proibidas. Karina Rosa. Depois você manda lá a foto e a gente corrige. Então, é isso. Ó, essa aula aberta, eu acho que foi uma das que a gente foi mais longe, né, no desenho. Não foi? Se por Acho que foi. acaso acontecer da gente terminar antes, porque pode acontecer. A gente aconteceu isso acho que em janeiro, né, meninas? Janeiro ou fevereiro, não sei. Que a gente faz mais um exercício, alguma coisa na aula que sobra, sem que seja começar um novo. Então, a gente fez uns exercícios de texturas, de bolinhas, assim. E esse que teve a mandala? Não foi também? Não, esse foi Não, uma né? Não aula foi extra porque. por causa das férias de julho. Ah, é, verdade. Foi uma aula extra, uma aula gravada. Ô, filha, não tá deformado. E não tá. Calma aí. Calma aí, que eu vou printar e vou responder aqui. Deixa eu virar aqui a imagem. Aqui. Então, aqui, ó, ele tá faltando um pedacinho aqui. Assim, sabe? Você pode aumentar essa região aqui. Assim, deixar ele um pouquinho mais. É só isso que tá. Aqui tá certinho, aqui tá tudo bonitinho. Só aqui que falta um pouquinho de corpo nele, tá? Olha como já deu a textura, né? Ficou bonito. Aham, Já deu volume. já deu volume. Ai, gente, olha isso. O cabinho, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. O cabinho, ele também faz a sombra aqui, ó, na direita. E daí do meio para baixo ele tá meio que todo escuro, mas aqui em cima, ó, ele tem uma luz, tá vendo? No alto aqui, na esquerda aqui no alto. Então, só deixar aquela sujeirinha que já tava no papel quando a gente fez o aquele rabiscadinho, tá? Ah, vocês fizeram o É, a gente Esboço. defumado? a gente foi assim, ó, a gente foi tipo rabiscando, sabe, para achar o formato. Então a Ah, gente só tá. foi rabiscando e dele fez esse cabo já mais grossinho. Ó, Tá. isso, Mari. Ela confundiu com aquele esfumadinho que a gente faz com o pozinho do grafite para Ah, É, eu tá, achei que tinha não, feito Ah, antes. não. não A gente não fizemos fez esse isso hoje. hoje. Tá. Ó, olha o da Mari, que bonitinho. Isso aí, olha aqui, ó, o escuro e daí um fiapinho claro aqui, ó. Ele não tá branco, mas ele tá mais claro do que o resto. Ele mostra o aro, onde que tá, aqui, bem legal. Mari, essa região aqui, ó, aqui assim, pode ficar mais escura, tá? Depois eu vou mandar a referência para vocês verem, porque na primeira aula não tem graça, né? Se eu mando a referência antes para vocês ficarem olhando, estudando a referência antes, daí não tem graça. Mas ó, aqui, ó, e vamos construindo essa essa camadinha mesmo, né? Essa sombra mais escura. Enfim, meninas, dúvidas, perguntas, especialmente aí as novas, querem perguntar algo para mim?
Querem perguntar algo para as alunas antigas? A Glau mandou aqui. Isso. Aí você vai fazer o seguinte, Glau. Aqui nesse branquinho, você vai lá e dá uma passadinha assim, só para ele não ficar tipo super branco, sabe? Você pode passar uma corzinha nele, uma corzinha clara, mas pode fazer, tá? Deixa eu ver a da Cláudia. Isso. Ô, Cláudia, que lápis que você tá usando? É um HB, talvez, não é? Um lápis de escrever, você vai. Olha como a gente reconhece. Estão vendo como é um lápis bem clarinho? Quando ela faz o risco, ele fica fino. Então, isso aqui provavelmente é um lápis mais clarinho, um HB mesmo. E não significa que não dê para fazer, tá? É isso aí, Cláudia. Aqui embaixo também, que nem o da Mari, você vai escurecer mais essa região aqui, tá? E esse pedacinho aqui, você não precisa deixar ele um riscão. Você pode dar uma sujadinha aqui. Ah, eu também de vez em quando, gente, eu faço videozinhos extras se precisa. Isso não é para Instagram, para coisa nada, é para vocês. Então, ai, Mafê, tô com dúvida na construção do guarda-chuva. Então, eu vou criar um videozinho curto para reensinar o guarda-chuva, explicar, mostrar melhor a geometria dele, alguma coisa assim, tá? Isso eu também faço. Então, eu estou disponível para as dúvidas no grupo. Obviamente, não 24 horas por dia, né? Porque não parece, mas a gente tem vida, né? Tem filho, tem coisas e tudo mais. Mas eu tô no grupo para a gente poder trocar, né? Trocar figurinhas. E, e aí faço esses conteúdos extras também. Então, temos aí um grupo, não um curso. Por que que não é um curso também? Porque as pessoas ficam aqui enquanto querem, enquanto podem, enquanto faz sentido. Então a gente, né, vai desenhar esse aqui em agosto, em setembro é outra coisa. E assim a gente vai fazendo. E aí a gente olha, depois, Cássia, manda para as meninas lá no grupo do aulão um postzinho do feed que é um ano do Mafê Memories, que ali tem todos os desenhos, mês a mês, que a gente fez, de abril de 25 até março de 26. É muito gostoso a gente rever e falar, nossa, olha que legal, né? Que bacana a gente Adoro rever todos. revisitar tudo, né? Uhum. É Inclusive, todo mundo que vem aqui em casa, eu mostro minha pasta. Ai, que Fico igual aqueles bonita! menininhos. Olha os meus desenhos. Vem, vem Igual as ver. crianças que mostram. Então, gente, é isso, tá? É, Cláudia e Vani. Agora eu vou mudar aqui a visualização. Oi, O voltei. que vocês novas acharam? Como que foi para vocês essa aula? Né? Eu quero entender, e eu sempre pergunto, tá? Quero entender como que foi essa vivência para vocês. Ah, eu adorei. Nossa, eu nunca desenhei assim, mas eu me arrisquei, né? E mandei o desenho, mas foi muito bom. Assim, é libertador, né? Eu gostei muito. Que bom, que bom. E a Vani? Faço pinturas, mas não desenho. Quero muito aprender. Ó, aí mais uma parça da Mari.
Mari é aquarelista, sabe? Que a Mari é tipo profissa assim na aquarela. Mas ela veio, ela já fazia aquarelas e já fazia pintura com lápis de cor, mas ela não desenhava, não criava. E aí agora ela tá. Mari já tem encomenda, sabe? Mari tá num. Ó, tá. Ó, Outro se acha. patamar. Oi? Mari está em outro patamar. É, Não, tá. Se achane, mas essa se achane a gente gosta, viu? mas assim, as aulas de sexta-feira, para mim, é um aprimoramento. E toda sexta-feira eu aprimoro mais um pouquinho. E eu Uhum, sinto isso no resultado das artes que o pessoal encomenda, enfim, aham, reflete no dia a dia depois. aham. E o que era um hobby está virando uma grana extra. É muito legal isso, né? É muito legal. É, a Sim. Mari faz as coisas e daí às vezes é, vende a arte para daí comprar mais material e assim, né? E isso é muito legal. Aliás, hoje eu não tô aqui, mas eu vou pegar. Eu vou pegar para fazer a propaganda que meu filho usou sem a minha permissão, sabe? Eu tô fazendo curso também de aquarela. Nossa, nunca pintei na minha vida, assim. Meus pais pintam, meu pai pinta, minha irmã pinta, e eu nunca pintei, assim. Aí agora eu tô fazendo um curso de aquarela. Nossa, eu tô amando, assim. Que É delícia. muito bom. Muito E bom. eu gosto de misturar aquarela com lápis de cor. É mais gostoso ainda. Uhum. É Gente, uma olha loucura. o nojo que eu tô. Olha Ah, isso aqui a gente fez em junho. Uau! lindo. Em junho a gente desenhou. Esse é o desenho da Mari, ó. Que eu Lindo. ganhei essa caneca. Eu tô muito chique com essa caneca. Nossa, arrasou. Não, a Linda Arrasou. Mari demais. arrasou Arrasou. demais. E, e é isso. Karina, como foi hoje para você o retorno? Além de estar carregando o peso de um doutorado, né? Não, nada a ver, né? Então, foi muito bom, assim, eu já tinha dito para ti, né, do Colors ali, que é bem aquilo que você falou, da gente reviver e lembrar que aquilo faz bem pra gente, né? Então Uhum, tá sendo muito bom, assim, né? Já que sexta eu tô sem aula, sem aluno, eu falei, dá para eu estar lá uhum, presencialmente. Eu até achei que não ia conseguir acompanhar ao vivo, porque quando eu vejo a gravação, eu fico parando, né? E aham, faço uma partezinha, paro, e aí aqui não, mas eu pensei, não, vou fazer o que dá, e depois eu olho a gravação e continuo o que não dá. uhum. E realmente é algo que a gente entra achando que não vai dar nada e que não vai sair do lugar, e realmente o banquinho eu me surpreendi daquilo, tudo que eu fiz, minha técnica, claro, ela passou a técnica pra gente e eu consegui desenvolver no papel. Então, eu estou bem feliz com esse retorno aí. Ai, que bom, Cá. Ai, gente, que delícia. Sai naturalmente, né? É engraçado. Aqui é deixa acontecer natural. É esse que é o encanto. A gente percebe que a gente consegue, que a gente pode. Sim. Mas porque essa prof é sensacional, né? Ai, ai, tá. Ui, ai, jogue confete. Vocês são umas fofas, gente. Vocês. Não, mas o jeitinho de explicar, minha Fê, meu Deus, a gente consegue acompanhar. Ah, Sim. que bom. Eu gosto. Não sei se vocês sabem, mas eu gosto de ser professora. Não sei se está na cara. Eu gosto muito, né? E gosto, assim, o nosso formato aqui, para mim, é um jeito que eu me encontrei, assim, também, sabe? De poder entrar em contato com pessoas que estão tão longe, né? Tão longe.
mas que, né, a tecnologia nos aproxima e não é pelo fato de ser online que a gente está distante, né? A distância é só física, a gente está junto, a gente vibra junto. Eu já cheguei aqui, as meninas já viram, eu chegar não estando bem e sair da aula bem por conta dessa troca, dessa, né? Opa, interior do Mato Grosso do Sul, que legal! Então, e eu fico muito feliz, assim, porque eu, em sala de aula, eu tive sempre uma frustração muito grande, que era assim, em todo lugar que eu trabalhei, assim, o ser humano, ele gosta de desenhar. Então, em todos os lugares que eu trabalhei, olha que eu já trabalhei em mais de 20 escolas, todos os lugares, eu sempre tinha alunos muito interessados em desenhar, pintar, produzir, né, Karina? Sempre tem, né? A Kai é professora também, sabe que é assim. Todo lugar que a gente vai ter pelo menos uma sala com uma criatura que não para de desenhar. Você entra na sala pela primeira vez, fala, quem que gosta? Ah, o fulano. Sempre tem. Só que esses fulanos, eu não consigo dar atenção para eles. Por quê? Porque eu tenho um currículo, eu tenho prazo, eu tenho sistema, eu tenho nota, eu tenho diário, eu tenho, né? E aí você não consegue fazer aquilo que você quer e que aquele aluno quer, né? Então, assim, faz 11 anos, 11 anos que eu comecei a transição de carreira. Então, que eu trabalhava com, né, na escola, mas daí comecei a dar aula de desenho particular e tudo. E aí agora já fez 2 anos, gente, que eu tô só como professora de desenho e tal. É muito bom, assim, muito. Eu sou muito feliz e muito grata, então, assim, agradeço muito, de verdade, de vocês estarem aqui, de acreditarem em mim e de acreditarem nesse projeto junto comigo, né? De se permitirem fazer isso, porque, ai, é gostoso demais. Eu amo, eu amo o que eu faço, eu amo ser professora, eu amo desenhar. Tudo que a Maria Fernanda pequenininha queria fazer, hoje ela faz. A Maria Fernanda criança que mora dentro de mim, olha isso aqui e fala, cara, essa parede fui eu que fiz, sabe? Assim, eu ainda me surpreendo com as coisas. Eu sou muito, nesse sentido, eu sou muito criançona, muito alegre, assim, sabe? De verdade. Então, vocês estão aqui comigo, vocês estão me ajudando a realizar meu sonho de ser desenhista, de ser professora, de estar nessas trocas todas. Tá bom? Nossa, quanto amor! É verdade, é verdade. Tulipa ali atrás está linda, hein? Ai, gente, terminei, É, terminei, eu terminei Linda. com a minha aluninha da Irlanda hoje, ó. olha. E eu vou postar nos stories depois o printzinho da tela que a gente fez assim. Pra vocês verem que não sou só eu que faço, que minhas alunas todas são maravilhosas, as do grupo, as do particular, todas as minhas alunas são Maravilhosas. Tá bom? Queridas, vou nessa. Tem uma gatinha me esperando na escola para eu buscar. Assim que subir aqui, que terminar a renderização, vocês sabem que eu subo o vídeo num link privadinho do YouTube, mando para vocês. Vocês podem reassistir, podem mandar foto, podem. Vocês podem tudo, tá bom? Beijo. Beijo, Obrigada, adorei. você Beijo. também. Que bom. Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo para todo mundo.